Você vai abrir comigo a palavra de Deus em Lucas 8. Toda igreja que está presencial está mantendo distanciamento social, todos comportados. Essa igreja é uma bênção. Amém? Você vai abrir comigo no livro de Lucas. Acha Lucas aí. Capítulo 8. Aí nós vamos ler 2 versos e depois vamos pular e continuar a leitura. Eu vou orientar você presencial e você que está na tua casa. Achou Lucas 8? Corre os olhos aí no versos 40. Lucas 40. Estou usando a Bíblia Thompson, em que fala sobre a filha de Jairo e uma mulher hemorrágica. Então eu vou ler os 2 primeiros versos. Versos 40, amém? Segue aí, ó. Preste muita atenção que a palavra de Deus por si só é poderosa. Lucas 8:40. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam esperando. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa. Aí entrou uma mulher, aí você pula no 49. Quando ele ainda estava falando, chegou alguém da casa de um dos dirigentes da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, crê somente, e ela será curada. Chegando a casa, a ninguém deixou entrar, exceto Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e lamentavam. Ele disse: por que chorais? Ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, pois sabiam que a menina estava morta. Ele, porém, pegando-a pela mão, disse: levanta-te, menina. O seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados. Ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia ali acontecido. Se você quiser fazer uma pequena e breve oração a Deus, é muito importante. É muito importante. Você tem um corpo, uma alma e um espírito. Depende muito do nosso posicionamento. Depende muito da atenção que nós vamos dar àquilo que o Espírito Santo vai falar. Você que está aqui e você que está na tua casa. Aqui era um homem, um pai que só tinha uma filha, desesperado, procurou Jesus. E agora nós vamos submeter aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração. Tesouros, informações importantes que estavam por detrás desse milagre. Você quer um milagre? Deus tem milagre para você. Pai, no nome de Jesus, nós tomamos posse da Tua palavra. Deus, mas a Tua palavra tem uma colocação muito tremenda quando diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata o que tem que matar e o Espírito vivifica, dá vida àquilo que precisa receber vida. Pai, a lei e o Espírito trabalharam a favor de Jesus, como também trabalham ao nosso favor. Ministra agora cada coração presente, aqueles que estão em suas casas, aqueles, ó Deus, que estão precisando de um milagre, seja qual for o milagre, em qual área, às vezes, ó Deus, dúvida para tomar uma decisão, que o Teu bom Espírito, Pai, ministre o coração da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, e vamos dar toda a atenção ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Diga amém.
O nome da ministração, até mesmo para depois colocar, rompendo barreiras, vivendo milagre. Se você for ver na Bíblia, todos os milagres que tem na Bíblia, Deus está me dando uma série tremenda que eu quero fazer nas quarta-feiras. Breve vai chegar até vocês. O Espírito Santo tem falado coisas fantásticas. Por quê? Você lê o milagre e parece uma coisa tão distante, uma coisa parece que até desconecta do que nós vivemos. Só que o segredo dos milagres não é simplesmente o que está escrito, é o que aconteceu passo a passo. O que as pessoas fizeram. Veja o que este homem fez. Então o Espírito Santo ele vai ministrar o teu coração agora, fique firme, porque senão a gente vai longe. Então, rompendo barreiras, vivendo milagre. Jairo viveu um grande milagre? Viveu. Mas daí? O que me interessa? Ele viveu um milagre. Só que veja bem, rompendo barreiras, vivendo milagre. Esse homem aqui, ele rompeu muitas barreiras. Então, quando ele chega em Jesus, como Jesus é sabedor de todas as coisas, Jesus disse, o milagre desse homem já está pronto. Porque tudo o que ele fez até agora, o milagre dele já é só, eu abrir a boca já vai acontecer o milagre dele. Então vamos lá. Jairo ele vai até Jesus, marque aí para não esquecer, rompendo barreiras, vivendo milagres. Jairo ele vai até Jesus levando uma causa desesperadora. E você veja que ele procura Jesus. Este homem ele era líder de uma sinagoga. Quando fala líder de uma sinagoga, não é simplesmente assim, falar, não, ele era o rabino. Não, ele não era rabino. Ele cuidava da área administrativa, da parte social. Ele era um administrador. Acima mesmo, os rabinos, é como um pastor, prega e sai, mas tem aqueles que administram. Então, ele era um administrador. Então, ele vai levando uma causa desesperadora. Para isso, ele já teve que romper algumas barreiras que existiam, não só na religião, na sociedade, mas na sua própria vida. Só que você precisa entender, enquanto nós formos guiados por religião, porque os outros acham, porque o mundo acha, porque o que é politicamente correto, nós vamos perecer e não vamos viver milagre. Milagre você tem que tomar um posicionamento. Milagre você tem que tomar um posicionamento. Como este homem tomou esse posicionamento. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, não diz que era rabino, é chefe, você pode pesquisar, chefe da sinagoga, chegou e ele se prostrou a Jesus. Essa é uma grande barreira. Tinha muitas pessoas por ali que inclusive conheciam ele, e ele não estava nem aí, ele se expôs, ele abriu o coração, ele foi 100% em busca do que ele precisava. Ele se prostrou diante de Jesus. Bem diferente de Nicodemos que procurou Jesus à noite. Então esse homem, ele se prostra aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse na sua casa. Rogando que entrasse na sua casa. Jesus precisa entrar na sua casa. Jesus precisa entrar na tua história. Jesus precisa entrar nos teus pensamentos. Jesus precisa entrar nos teus sonhos, nos teus projetos. Jesus precisa entrar nas tuas dívidas. Jesus também precisa entrar no teu dinheiro, no teu salário, nos teus sonhos, nos teus projetos. Jesus precisa ser Senhor. Então ele chega rogando que entrasse na sua casa, porque ele tinha uma filha de 12 anos que estava à beira da morte. A filha dele estava à beira da morte. Então nós vamos começar com essa mensagem com 3 fatos dignos de nota. Vamos começar com 3 fatos dignos de nota. Você pode anotar, você que gosta. Em primeiro lugar, o desespero de Jairo levou a Jesus com um senso de urgência. Com um senso de urgência. Sabe aquilo quando você prioriza uma coisa? Quando você foca em algo, nada vai lhe roubar atenção, nada vai fazer sentido para você. Olha o Jairo, onde que ele vai indo? Nada vai fazer sentido. Ele focou no que ele precisava.
Então, primeiro ponto de nota. O desespero levou a Jesus com um senso de urgência. Jairo tinha uma causa urgente para levar a Jesus. Sua filhinha estava à morte. Era uma filha única. Quem tem filho único sabe o que é isso. Se essa menina morre, um homem rico, poderoso, famoso, a genealogia dele parava ali. Então significava muito para ele, Ele tinha uma filha única. Lucas faz questão de chamar essa atenção. Era filha única e tinha 12 anos. Desta maneira, a linhagem de Jairo estava se extinguindo se ela morresse. Estava se extinguindo. Ele não estava perdendo apenas uma filha, ele estava perdendo uma descendência. Todos os outros recursos para salvar a menina haviam chegado ao fim. Você não pensa que esse homem não procurou os melhores médicos? Como aconteceu com o faraó, quando ele teve aquele sonho, ele procurou todos os sábios do Egito. Por isso que é muito importante aquilo que você ouviu na ministração de primícias, dízimos e oferta. Faraó tem que manter no seu lugar, César tem que manter no seu lugar, porque na parte espiritual, quem tem que reinar sobre a nossa vida é Deus, é a palavra de Deus, Se você recebe, pode aplaudir, aleluia, você na tua casa. Todos os recursos tinham chegado ao fim. Jairo então busca Jesus com um profundo senso de urgência. Era urgente. O sofrimento de muitas vezes pavimenta, meu Deus, marque isso. O sofrimento muitas vezes pavimenta o nosso caminho para Deus. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, o sofrimento, uma crise, em vez de nós reclamarmos, vamos procurar Jesus com urgência para viver milagre. Você vê que você não vê ele reclamando para Jesus. Ele simplesmente quer levar Jesus para casa. Jairo crê que Jesus, com ele, se ele for e impuser as mãos sobre a sua filhinha, ela será curada e viverá. Jairo, o pai, crê na eficácia do toque das mãos de Jesus. Jairo, ele crê no toque de Jesus. Ele confia que Jesus é a esperança para a sua urgente necessidade. Ele acredita. Ele disse, se eu for lá e pôr a mão, minha filha vai viver. Ele acredita que é a solução. Ele acredita que a esperança para a sua urgência e necessidade. Em segundo lugar, o desespero de Jairo levou-o a transpor barreiras para chegar até Jesus. Ele teve muitas barreiras para chegar para Jesus, não foi fácil. Milagre, tem gente que fala, milagre é assim, eu estou precisando de Deus, quero um milagre. Não é assim, não adianta questionar, é só você ler Bíblia. Todos os milagres, Deus sempre exigiu alguma coisa da pessoa. Quero que meu irmão ressuscite, tira a pedra. Quero enxergar, vai lá no tanque de Siloé e lava. E não era o tanque mais perto não, era um dos mais longe que tinha. Senhor, estamos leprosos, vai, mostre ao sumo sacerdote. No caminho eles foram curados. A barreira da posição. Jairo era um homem público. Jairo era um homem conhecido da sinagoga. E a galera da sinagoga não gostava de Jesus. Já estavam doidinhos para pegar Jesus. E para piorar a situação, não sei se você sabe, mas aquele homem da mão mirrada que Jesus curou, foi na sinagoga em que Jairo administrava. Ficou bom para quem recebeu o milagre, mas não ficou muito bom para Jairo não. Então ele sabia que ele falou, o povo já não gostou disso, agora imagina agora achar que eu estou indo atrás de Jesus. Então ele teve que romper. Às vezes tem alguns milagres que não acontecem na nossa vida, sabe por quê? Porque nós não rompemos barreiras que muitas vezes nós mesmos fabricamos. A barreira da posição, Jairo era chefe da sinagoga, um líder da comunidade,
ele supervisionava o culto e administrava o edifício onde funcionava a sinagoga. Já era um homem importante e respeitado. A posição religiosa, social e econômica de um homem, entretanto, não o livra do sofrimento e do desespero. Tudo que ele tinha não livra do sofrimento e do desespero. Jairo, ele era um homem rico, influente. Rico e influente. Mas a enfermidade chegou à casa dele. A enfermidade chegou na casa dele. Seu dinheiro, sua influência, a sua influência, escute isso, não conseguiram manter a morte do lado de fora da sua casa. Tudo que ele tinha não conseguiu manter a morte do lado de fora. Os filhos dos ricos também ficam doentes e morrem. A morte vem aos chefes, aos servos, aos ricos, aos pobres. Somente no céu a doença e a morte não têm poder de entrar. Como que nós precisamos da graça de Deus? Escute isso. Consciente da dramática realidade que estava vivendo, ele estava consciente, muitas vezes falta consciência para nós. Ele tinha consciência. Se alguém tentasse impedir, ele ia passar por cima, mas ele tinha consciência da urgência que ele precisava estar diante de Jesus. Ele tinha consciência da dramática realidade dele. Muitas vezes a pessoa não tem consciência da realidade dela, acha que é assim mesmo as coisas. Jairo, ele desposou-se dos seus predicados e prostrou-se aos pés de Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Muitas vezes, o orgulho pode levar o homem a perder grandes bênçãos. Grandes bênçãos. Orgulho, a mentira, o engano, de não falar a verdade. Deus trabalha com a verdade, Deus não trabalha com a mentira. Você sabe quando aquela conversa de 3 horas com a mulher samaritana? João capítulo 4. Você sabe quando a vida daquela mulher começou a mudar? Busca o teu marido. Senhor, não tenho marido. Dissestes bem, falastes a verdade. Já teve 5, e esse que está com você não é o teu marido. Mas pode ir buscar, porque ele vai ser o teu marido. Ali começou a mudança daquela mulher. Quando ela disse a verdade, uma verdade constrangedora. Uma verdade constrangedora. Uma verdade constrangedora. Paulo fala em 2 Coríntios 13 que nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Ele se põe aos pés de Jesus. O que a Bíblia diz em 1 Pedro 5:5? Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Continua a Bíblia, estou lendo a Bíblia. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Para que a seu tempo, não é o meu tempo, não é o seu, é o tempo de Deus. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero que você saia daqui hoje sem nenhuma ansiedade na tua vida. Saia daqui como se você tivesse tomado 5 copos de suco de maracujá. Bem tranquilinho, bem calmo. E Deus vai estar operando. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele tem cuidado de vós. Por que você está aqui hoje? Por que você está aí na sua casa aí, ligada nesse culto? Porque Deus cuidou de você. Deus cuidou de você. Não basta encontrar Jesus. Diga isso para você mesmo, não basta encontrar Jesus. Precisamos confiar em Jesus. Nós já encontramos Jesus. Nós temos que confiar nele. Aleluia.
Terceiro lugar, o desespero de Jairo levou-o a prostrar aos pés de Jesus. Às vezes é tão difícil você ver as pessoas se prostrando aos pés de Jesus. Ah, mas eu vou ali na frente chorar, eu vou ali dobrar o joelhinho. Meu Deus, o que será que estão pensando de mim? Está preocupado com o que os outros estão pensando, se vai doer o joelho, se tem gente olhando, se não tem gente olhando, o que estão achando. Isso aí não vai ajudar em nada, meu irmão. Não vai resolver a tua vida não, o que vai resolver a tua vida é Deus. Jairo sabia muito bem disso. Jairo sabia muito bem disso. Ele se prostra aos pés de Jesus. Ele se prostrou e reconheceu que estava diante de alguém maior do que ele. Na cultura dele, você só se prostrava diante de uma pessoa maior do que você. Quando ele faz isso, o mundo espiritual inteiro recebe esse posicionamento, esse ato profético. Ele está reconhecendo que está diante de alguém maior do que ele. Um jovem, sem exército, mal falado, perseguido, e ele se dobra, reconhecendo que ele estava diante de alguém maior do que ele. Maior do que ele. Ele reconhece que ele estava diante de alguém maior do que ele. Do que os líderes judaicos, maior do que a própria sinagoga. Você veja as barreiras que esse homem teve a vencer. Talvez você não saiba disso. Mas quando ele estava fazendo isso, ele estava dizendo: eu estou diante de um jovem que é maior do que eu, que é maior do que todos os líderes judaicos, que é maior do que a própria sinagoga. Porque a sinagoga e todos os líderes judaicos não resolveram o problema da minha filha. Reconheceu o poder de Jesus, prostrou-se e nada exigiu. Ele não reclama, ele não exige, ele só fala: Senhor, pelo amor de Deus, vai na minha casa. Eu preciso que o Senhor vá para a minha casa. Não exige nada, mas pediu com humildade para que Jesus fosse à casa dele. Ele se curvou e não expôs os seus predicados, nem tentou tirar proveito da sua posição social ou posição religiosa. Grave isso para o resto da sua vida. Não há lugar mais alto na terra do que aos pés de Jesus. Não há lugar mais alto na terra do que aos pés de Jesus. Normalmente, quando você vai em algum lugar e você quer ser atendido, o que você fala? Sou engenheiro, sou doutor, sou deputado, sou isso. Você começa a falar tudo o que você é para você ser bem recebido. Esse cara aqui não disse nada. Ele não disse nada, ele não exigiu nada. Ele não disse: eu sou o principal da sinagoga, eu mexo com muito dinheiro, tenho amizade com o prefeito, com o governador, Pilatos, César, essa turma aí, a gente come tudo na mesma mesa. Não, ele não falou nada disso. Ele simplesmente, com esse ato, fala: eu estou diante de alguém maior do que eu, maior do que os rabinos, maior do que a própria sinagoga que eu dirijo. Marque isso: não há lugar mais alto na terra do que aos pés de Jesus. Cair aos pés de Jesus, meu Deus, marque isso. Cair aos pés de Jesus, você que está aí na tua casa, cair aos pés de Jesus é estar em pé diante de qualquer circunstância. É estar em pé diante de qualquer circunstância. Qualquer circunstância, quando você cai aos pés de Jesus, você fica em pé diante de qualquer circunstância. Jesus vai com Jairo. Jesus foi na casa dele. Hoje Jesus pode ir para a tua casa. Jesus vai com Jairo, levando esperança para o desespero. Levando esperança para o desespero. Passamos a destacar agora 6 consoladoras verdades e chegamos no fim da ministração. 6 verdades consoladoras. Jesus vai com Jairo para a casa dele.
Meu Deus, eu fico imaginando, eu quero que você entre na administração, eu fico imaginando caminhando com Jesus indo para casa. Eu falo, meu Deus do céu. Hoje nós temos que crer no espiritual. Eu nunca esqueço o dia 20 de fevereiro de 89, quando eu creio que Jesus entrou na minha vida. Você não tem como esquecer, não tem. Hora, quem estava, tempo, como, tudo, tá perfeitinho, como se tivesse acontecido hoje. 6 verdades consoladoras. Primeiro lugar, quando Jesus vai conosco, podemos ter certeza que Ele se importa com a nossa dor. Jesus se importa com a tua dor. Só que muitas vezes nós não reconhecemos o seu poder. Ele reconhece a sua dor. Ele se identifica com o nosso problema. Ele se identifica com o nosso problema. Diante de uma notícia de morte, as 4 palavras de Jesus nesse episódio é o que fazem toda a diferença. O que faz diferença nesse texto que nós lemos aqui? Nesse amontoado de palavras? Não temas, crê somente, tua filha vai viver. Não fique com os relatórios negativos. Pode não ter espaço para a verdade entrar. O que vai fazer toda a diferença na sua vida é a palavra de Deus. Não é o que os outros falam, não é o que os outros acham, não é o que a mídia fala, é o que Deus fala. Você pode marcar Mateus 4:4, quando Jesus, pressionado pelo inimigo, ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em João 6,63, ele fala, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Espírito e vida. Aleluia. A palavra da fé, marca aí, a palavra da fé, a palavra do poder, a palavra do milagre. Não temas, crê somente. Palavras de fé, palavras de poder, palavra de milagre. Não temas, crê somente. Quando a realidade humana está dizendo não tem jeito, escute isso, quando não tem mais jeito, o céu está dizendo, é a hora de Deus. Quando, eu vou repetir, acho que você não entendeu. Quando a realidade humana está dizendo, não tem mais jeito. Todos nós passamos por essas encruzilhadas, por esses abismos. Não tem mais jeito, você fala, não tem mais jeito. É a hora de Deus operar. É a hora de Deus operar. Era fácil para Jairo correr para Jesus quando a sua filha estava viva. Mas agora a desesperança havia batido na porta do seu coração. Se a desesperança, se o desânimo está batendo a porta do teu coração, essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Jairo não está aqui, mas Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Não mudaram. Não mudaram. Escute isso. Para Deus não existe impossível. Lucas 1,37. Para Deus tudo é possível. Somos humanos, somos limitados, principalmente pela nossa descrença. Quantas vezes nós não somos muito mais descrente do que crente? Quantas vezes nós não estamos agindo muito mais na descrença do que na crença? A palavra da esperança, a menina não está morta, mas dorme. Loucura. Paulo fala que o que é loucura para nós é salvação no reino de Deus. A menina dorme. A menina dorme. Para nós humanos parece uma loucura, mas para Deus, entre o diagnóstico da terra, meu Deus, marque isso. Qual foi o diagnóstico da terra que chegou para Jairo? Tua filha morreu.
é um convite para o velório. Acabou. Quantas vezes eu já fui convidado para ir para o velório? É só você aceitar que você vai. Escute isso. Parece loucura, a menina dorme. Entre o diagnóstico, qual o diagnóstico que chegou? Ela morreu. Da onde vem esse diagnóstico? Igreja, abra o teu coração. Da onde que vem isso? De onde saiu isso? Quem falou isso? De onde procede isso? Foi o que Jesus falou. De quem é o dinheiro, essa cara? Ele disse, pode dar para César. Mas o que é de Deus, dê para Deus. Volte aqui comigo. Entre o diagnóstico, eu quero que você marque isso. Entre o diagnóstico da terra e o diagnóstico do céu, prefira sempre o diagnóstico do céu. Dê um aplauso a Deus. Procure sempre o diagnóstico de Deus. Aleluia. Entre o diagnóstico da terra, a terra vai te diagnosticar. Tem demônios fazendo hora extra por aí. Você vai tentar fazer isso aí, não vai dar certo. Isso vai morrer. Isso aqui, não dá certo. Quais diagnósticos você tem validado na tua vida? Quais diagnósticos você tem validado na tua vida? Quais? Entre o diagnóstico da terra e o diagnóstico do céu, prefira sempre o diagnóstico do céu, mesmo que você não esteja entendendo nada. Jesus não vai lavar os pés dos discípulos, e Pedro faz aquela confusão toda, que vocês sabem, João capítulo 13. Aí Jesus disse o quê? O que eu estou fazendo agora, vocês não estão entendendo. Não precisa entender, vocês vão entender depois. Cristo, quando está falando hoje, está preparando você para uma vida nova. Está preparando você para romper limites, às vezes sonhos que você mesmo engavetou ou matou. Ele está capacitando você para viver isso. Só vive o propósito quem suporta o processo. Aleluia. Mesmo que você não esteja entendendo nada. Quantas vezes na minha vida Deus fala alguma coisa, Deus, não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. E o Espírito Santo fala, você não precisa entender, você tem que acreditar. Se põe no lugar desse pai. E Jesus fala, não, a menina dorme. Eu vim aqui para ouvir isso. Quantas vezes você vem no culto e fala, não, esse culto não é para mim não. Isso aí é para endemoniado, não é para mim não. Recebe a palavra de Deus que ela está curando o nosso coração. Palavra de poder, a menina vive. Menina, levanta-te. Toda descrença e dúvida foram vencidas pela palavra de poder de Jesus. E uma coisa fantástica que eu acho aqui, quando Jesus chegou, como é que estava o quarto de Talita? Lotado de pessoas chorando. O que Jesus fez? Tocou todo mundo para fora. Tem gente que não pode participar do nosso milagre. Tem gente que só vai atrapalhar o milagre da nossa vida. Às vezes você fala, estou ficando sozinho, não está ficando sozinho não. Deus está preparando você para você viver milagre. Para você viver milagre. Quando Jesus foi sepultado, ele não foi sepultado junto com um monte de gente, ele foi sozinho. E o Espírito Santo o ressuscitou dos mortos. Aleluia. Toda descrença foram vencidas pela palavra de poder de Jesus. A menina levantou, não apenas da morte, mas da enfermidade. Ela estava doente. Ela levantou não apenas da morte, ela levantou curada da enfermidade. A palavra de Deus liberta, cura nossa alma, cura os nossos sentimentos doentios. Cura nossa alma manchada por tantas informações erradas que nós recebemos desde criança, com boas intenções ou com más intenções. Deus quer livrar, quer libertar a tua alma dessas crenças que muitas vezes nos prende. A menina levanta, diga, viva e curada. Deus quer você vivo e curado, viva e curada, para que você viva. O que Jesus disse?
doente não come direito. Qual foi a primeira coisa que Jesus falou? Dê comida para a menina, porque ela já levantou com apetite. Você vai ter apetite não só de comida física, mas de comida espiritual. Você vai ter apetite de viver, de profetizar e de viver tudo aquilo que a palavra de Deus está falando a teu respeito. Se você crê, se expresse de acordo com a tua fé. Aleluia. Segundo lugar, quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Dá um aleluia aí, só um que deu aleluia aqui. Você na tua casa aí, joga o travesseiro para cima, dê aleluia. Quando Jesus vai conosco, ai meu Deus, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos de Deus. Isso está em Provérbios 19, você pode ler. Muitos são os planos do coração do homem, mas é os planos de Deus que permanecem. Enquanto Jesus está se dirigindo para a casa de Jairo, aparece uma mulher precisando de ajuda, para Jesus atendê-la. Enquanto a mulher hemorrágica recebia graça, o pai da menina vivia um drama desesperador. Já estamos terminando, olha que coisa aqui. Parece uma mulher e Jesus não dispensa, Jesus vai atender ela. Por quê? Porque Jesus já tinha resolvido o caso de Jairo. O teu caso já está resolvido, é questão de você crer. Jesus não estava afobado pela mulher. Não, depois eu atendo a senhora. Ixi, eu estou correndo, tem uma pessoa morrendo aqui. Não, Jesus já está resolvido. Já está resolvido. Só recebe quem tem fé, já está resolvido. Deixa eu cuidar dessa senhora aqui. E Jairo ali desesperado. Aleluia. Você que é bem casado, quem é bem casado, diga amém. Graças a Deus que é a maioria. Quando você pensou em casar, Deus já tinha a pessoa certa para você. Aí você fica quebrando a cabeça, mandando cartinha, rosinha, comprando perfume, gastando dinheiro à toa. Já estava tudo resolvido no céu. Deus é isso aqui, ó. Está tudo certo. Está tudo certo. Dê um glória a você que quer. Aleluia. O pai da menina vivia um drama desesperador. Seu caso requeria urgência. Ele não podia esperar. Precisamos entender uma coisa. Jesus é Senhor do tempo. Diga para você mesmo, Jesus é Senhor do tempo. Ouça o que você vai, grave o que você vai ouvir agora. A demora de Jesus não é castigo, mas é pedagogia. Nenhum aleluia. Vocês estão ligados ou estão desligados? A demora de Jesus não é nenhum castigo, é uma pedagogia. Em terceiro lugar, quando Jesus está conosco, não precisamos temer as más notícias. Não tenha medo das más notícias. Jairo recebe um recado da sua casa, a filha já está morta, agora é tarde, não adianta mais incomodar o mestre. Na visão daqueles amigos, as esperanças haviam se esgotado. Havia neles uma limitação da fé e do entendimento. Marque isso, limitação da fé e do entendimento. Quem foi levar notícia para Jairo? Eram pessoas conhecidas deles, pessoas que respeitavam Jairo, que amavam Jairo. Eles não queriam o pior. Não vá ficar com raiva dessa turminha não, que eles não têm culpa nenhuma. Eles simplesmente falaram o que eles acreditavam, eles falavam o que eles viam. A menina morreu e acabou, então vamos avisar o pai. Infelizmente a notícia é essa. Eles foram na limitação da fé e do entendimento. Cuidado para você receber conselho de pessoas que não têm fé, é um perigo. Cuidado de quem você recebe conselho. A causa parecia perdida, Jairo estava atordoado e abatido. A última faísca da esperança foi brutalmente arrancada do seu coração. O mundo desaba sobre ele. Tua filha morreu.
Desaba sobre a sua cabeça uma dor, uma solidão imensurável. Abraça a alma dele. Você imagina, é um momento muito delicado. Mas Jesus, naquele momento, não reconhece a palavra de morte trazida por aqueles mensageiros e pede para que Jairo também não o reconheça. Veja bem, Jesus não reconheceu aquelas palavras. É a mesma coisa que o cara querer entregar algo para você. Se você não recebe, não está com você. Jesus não recebeu aquela palavra e pediu para o Pai também não receber. Não temas, crê somente. Jesus não reconheceu a palavra. Ministério de Louvor, se quiser já ir se posicionando, pode. Jesus não reconheceu a palavra. Contrapôs a palavra da fé e disse: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O seu destino, escute isso. Escute isso. O seu destino não é o que está acontecendo com você. Seu destino é o que Deus fará acontecer. Dê um aplauso a Deus. O seu destino não é o que está acontecendo com você. Esse não é o seu destino. É o que Deus fará acontecer. Porque Deus vai fazer. Diga, Deus vai fazer. Não temas e ela será salva. Na hora que os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer somente. As más notícias podem abalar. Escuta só, as más notícias podem abalar, mas não abalam o nosso Senhor. As más notícias podem abalar você, pode abalar mim, mas não abala Deus. E quando você está em Deus, você é firmado, você não cai, você não fica prostrado, Deus te levanta. Deus te levanta. Elas não podem pôr fim, meu Deus, elas podem pôr fim nos nossos recursos. Ele não tinha mais recurso, a mulher hemorrágica não tinha mais recurso. Pode pôr fim nos nossos recursos, mas não nos recursos de Jesus. Eu quando fui para Jesus, eu não tinha mais recurso. Eu não tinha mais recurso financeiro, moral. Não tinha. Mas todo o recurso que eu precisava estava em Jesus. Todo o recurso que eu precisava estava em Jesus. Jesus disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. No meio da crise, a fé deve, meu Deus, marque isso, no meio de uma crise, a fé deve sobrepor as emoções. Normalmente numa crise, o que é que aflora? As nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós ficamos doidos, fazemos coisas sem pensar. Então na hora da crise, eu me apaixonei por Jesus, por Ele falar a verdade. Porque no começo eu falei: Jesus, minha vida agora vai ser uma maravilha. Sombra e água fresca, um mundo cor-de-rosa. O Espírito Santo falou: você quer um mundo cor-de-rosa? Compre um óculos cor-de-rosa. Porque o mundo e a vida não é assim. Só que nas lutas mais ferrenhas estão as maiores oportunidades de Deus na nossa vida. As emoções, na crise, marque aí você. Você que é casado, você que vai casar, às vezes o casamento tem crise. Na crise, a fé deve sobrepor as emoções. A fé deve ser uma realidade presente, não uma memória distante. E para concluir e fazermos a adoração final desse culto, vencendo barreiras, vivendo o milagre. Para concluir, quando Jesus vai conosco, ai meu Deus, marque isso. Diga comigo: quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Não tem. Não tem. Não tem. Você não vai morrer na véspera, você vai morrer no dia que Deus quiser.
Quem vai pôr um ponto final na tua história é Deus. E é só por um tempo, você já sabe disso, nós cremos na vida eterna. Quando Jesus vai conosco, a morte não tem a palavra final. A crise não tem a palavra final. Para Jesus, não há causa perdida. Se você pegar a Bíblia e mostrar para mim um caso em que Jesus falou, não, esse aí não tem jeito, eu paro de pregar. Eu amo Paulo quando ele disse, dos pecadores, eu sou o pior. E olha o que Deus fez de um Saulo perseguidor. Para você ficar em pé e você orar comigo aqui na tua casa. Para Jesus não há causa perdida. Quando Jesus vai conosco, o choro da morte é transformado na alegria da vida. Houve alegria na casa de Jairo. Houve festa na casa de Jairo. Primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Foi num casamento. Com Jesus a festa não vai acabar. Recebe essas palavras. Aleluia. Aonde Jesus chega, entra a cura, a libertação, a vida e a alegria. Diante de Jesus, tudo aquilo que nos assusta é vencido. Diante de Jesus. É que às vezes a gente está tão bem que a gente nem se empolga, né? Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é ter medo, pavor. Mas quando Jesus está conosco, diante de Jesus, tudo aquilo que nos assusta é vencido. A palavra final é de Deus. Diga, a palavra final é de Deus. Jesus é a esperança para os desesperançados. Daqui a pouco você já vai ficar em pé. Coloque as suas causas diante de Jesus. Coloque as suas causas diante de Jesus. Você sabe qual é a tua causa, seja física, moral, espiritual, financeira, existencial. Coloque a sua causa, coloque a sua casa aos pés de Jesus. E comece a viver milagres. Nunca se esqueça, não há lugar na terra mais alto do que os pés de Jesus. Entre os diagnósticos do mundo e os diagnósticos esquisitos do céu, fique com o diagnóstico esquisito do céu. Fique em pé em nome de Jesus. Você na sua casa não saia, nós ainda vamos adorar, o culto não acabou. Se você quer se prostrar, se você quer orar, ele se prostra aos pés de Jesus. Um senhor, uma autoridade se prostrando diante de um jovem, dizendo: você é maior do que eu, você é maior do que a minha igreja, você é maior do que César, você é maior do que Herodes, você é maior do que os rabinos, você é maior, você é a própria vida. Oh meu Deus, e o milagre já estava acontecendo. É hora de você provocar milagre. Entre o relatório do mundo e o relatório do céu, fique com o relatório do céu, mesmo que pareça loucura. Creio que tu és a cura. Oh Deus, Creio que és tudo para mim. Creio que tu creia, és a vida. creia. Aonde Jesus chega, a morte não tem a palavra final, a crise não tem a palavra final. José chegou no Egito e a crise não teve a palavra final. A palavra final foi de Deus. Escuta. Aleluia. Santo
Deus. Receba calma, receba cura na tua alma. Receba a ressurreição dos sonhos, ressurreição do ministério, ressurreição da tua voz profética. Onde está a tua voz profética, Elias? Não te chamei para você ficar em caverna, Elias. Sai da caverna. Profetiza, filho do homem. Creia, creia no diagnóstico do céu, mesmo que pareça esquisito. Aleluia. Não temas, crê somente, tua filha vive. Socorre, Espírito Santo. Socorre, Espírito Santo. Visita as casas, visita as famílias, visita, meu Deus, o lar de enfermidade, visita aqueles que estão solitários, visita aqueles que, como Elias, entraram na caverna com medo. Sua palavra é a palavra final. Santo Deus, cura tua igreja no físico, na alma, nas emoções, na vida financeira, na linguagem, na palavra e nos resultados. Oh, aleluia, Jesus, Santo de Israel. Jairo se prostra. Jairo se prostra dizendo: eu estou diante de alguém maior do que eu. Eu estou diante de alguém maior do que a minha igreja. Eu estou na frente de alguém maior do que o mundo, do que os médicos, do que a ciência. Eu estou diante de alguém maior do que tudo. Oh, shoyanda la machuriana la serra la macandarabá. Oh, Espírito Santo, dá forma para nossas ideias. Tira o medo. Tira o medo. Aleluia, 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 aleluia. Veja os seus problemas como uma oportunidade para Deus operar um grande milagre. O que você acredita determina o que você vai ver e o que você vai conquistar. Jairo acreditou que Jesus ia resolver a questão da sua filha, não apenas da morte, mas também da enfermidade e do apetite. Enferma sem apetite, ressuscitou, recebeu saúde e vontade de comer. Deus hoje restaura a tua saúde física. Deus hoje restaura a tua alma.
Deus hoje fala para você que Ele é o ponto final na tua história. Entre diagnósticos da terra e diagnósticos do céu, fique com os diagnósticos dos céus. Viva um tempo de céus abertos. Como Jesus disse para Natanael: Natanael, você vai olhar e vai ver os céus abertos sobre a tua vida. E Natanael viveu um tempo de céus abertos. Eu abençoo tua vida, tua casa, tua família, teu espírito, tua alma, teu corpo. Nunca se esqueça, Jesus tem a palavra final. Creia nessa palavra. Creia. Aleluia. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, Jesus. Permita-se emocionar. Permite-se chorar. Eu fiquei maravilhado quando o Espírito Santo me disse: um homem formado, importante, rico, uma autoridade, se prostra diante de um jovem sem exército, um jovem sem coroa, um jovem mal falado, um jovem perseguido, e ele diz, ele estava dizendo na linguagem deles, nos conhecimentos religiosos dele: estou me prostrando diante de alguém que é maior do que eu estou me prostrando diante de alguém que é maior do que o mundo, do que maior do que a minha religião, do que a minha igreja. Eu estou prostrando diante do próprio autor da vida. Em questão de alguns minutos, tua filha é ressuscitada. Oh Deus, Espírito Santo, nos ajuda a ter mais fé, a acreditar mais, Deus, nos diagnósticos dos céus do que nos diagnósticos da terra. Pai, nos abalamos com a notícia, nos entristecemos, Deus, com os relatórios, ficamos com medos e assustados. Mas hoje, Deus, o relatório do céu chegou ao nosso coração. Não temas, somente crê, grandes coisas vão acontecer. Levanta a tua mão aos céus. Quero liberar você do culto presencial, também você que está online. Essa é a bênção apostólica, quarta-feira às 20 horas, não falte. E você pela online também pode assistir um culto maravilhoso de estudo da palavra de Deus. Domingo que vem, 18h30, culto da família. Não permita que a obediência ao Estado faça você negligente em relação à obediência a Deus e ao seu reino. Pai, eu abençoo esta igreja presencial e online. Aqueles que vão ainda ver esta ministração, muito obrigado, Deus, porque eu creio, Deus, que a tua palavra é a verdade. Deus, hoje nós permitimos que o relatório divino, mesmo sem nós entendermos, Pai, entre no nosso coração, porque Jairo não tinha entendido nada quando o Senhor disse: a menina apenas dorme. Pai, ele viveu um grande milagre. Pai, milagres vão acontecer na vida dos teus filhos nos próximos dias, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a direção do Espírito Santo seja com a tua vida agora e para sempre. Diga amém. Dê um aplauso a Deus. Muito obrigado. Ótimo final de noite, uma excelente semana em nome de Jesus.